É sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Deus. Entonces, yo quiero, el ministerio que Dios me dio es enseñar el relacionamiento con el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, en que deseo que conozcáis a Él. Si ya conocéis a Dios, gloria a Dios. Pero yo digo, no Él allá y nosotros aquí. Un relacionamiento como yo os veo y vosotros me veis. Esse é meu ministério que Deus me deu. Eu ensino um relacionamento com Deus. Eu não, Deus que me ha dado. Então, eu vou estar lendo aqui a princípio. Que significa isso? Heredar o reino de los cielos e ter esse relacionamento com o Espírito Santo, temos que quebrar uma barreira, as cadenas de Satanás, os desejos, a concupiscência, porque o reino de los cielos é tomado por la fuerza. É uma parte que eu nunca entendi hasta que Deus me mostrou. Em Mateus, capítulo 11, versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eu não consegui entender isso até que Deus me mostrou. Eu disse, e nada me podia explicar. O Senhor com o tempo me mostrou. O reino de los cielos é tomado por la fuerza que se apodera de Él. No tomamos posesión del reino de los cielos hasta que no violamos la propia voluntad y pecado. Y esto sigue siendo violencia. Solo los fuertes pueden apaziguar el deseo de pecar dentro de sí mismos. Es el precio que pagamos por estar cerca de Dios. El corazón es el altar del sacrificio después que Cristo hizo el nuevo pacto. Aqui é o altar. Então, aqui é onde sacrificamos. Donde eu sacrifiquei, eu vou poner meu exemplo, a bebida, para a honra e glória de Deus Padre. Eu sacrifiquei as festas noturnas. Eu sacrifiquei toda a imoralidade sexual que antes de conhecer a Cristo eu bebia em pecado. Toda a imundícia eu sacrifiquei por amor a Cristo. Toda a ganância, todos os desejos de ter coisas materiais eu sacrifiquei. E aún sigo sacrificando. Sacrifiquei a mentira. Sacrifiquei a envidia, que a envidia é um espírito que vem. Sacrifiquei e sigo sacrificando. Então, aqui é onde sacrifico. Que está disposto a sacrificar por amor a Cristo? Ele sacrificou todo. É que tenho um desejo de à noite corro el móvel e vou ver coisas proibidas. Sacrifica-lo. Há que ter um desejo. Moisés, clamando a Deus com o mar delante de ele, clamou a Deus e Deus disse: por que clama? Dá o primeiro passo. Como se consegue isso? Pedindo com muitas ganas ao Espírito Santo que nos ajude. É assim que se consegue vencer. Eu nunca he mentido sobre quem fui, lo que he hecho e de que Deus me librou. Eu estava hasta el cuello de imundícia e Deus me foi limpando pouco a pouco com o tempo, moldeando-me à imagem de Jesucristo. E aún me falta muito hasta el corpo glorificado, pero cheguei a um ponto que desejo que todos vosotros chegais, que peco solo sin querer. Então, por la fuerza, que estás dispuesto a dar por Cristo? Que estás dispuesto a sacrificar en el altar? Porque el corazón es el altar y el cuerpo es la morada donde el Espíritu Santo habita a todo aquel que ha creído en Él y ha declarado el Señor Jesucristo como Senhor e Salvador. Como se consigue? Quais são as claves de ter essa intimidade com o Espírito Santo? Como consigo? Eu consegui da seguinte maneira. Um dia eu escutei isso da intimidade e disse: "Que é isso?" Me arrodillei e pedi: "Espírito Santo, ensina-me a ter intimidade, porque eu te conosco, eu aqui, tu aí." E Deus me foi transformando, pero houve um processo que Ele foi ensinando. E eu vou falar também del llamado, que Deus llama. Então, se estamos aqui, é porque Deus nos chamou. Senão, não estaríamos aqui. É o Espírito que convence del pecado. Quais são as claves? A clave é obedecer a Deus. O Espírito Santo se dá a los que le obedecem. É difícil? É difícil. Pero Deus, em nossa debilidade, nos hace fuerte e nos dá força. É um processo, leva tempo, todo tem seu tempo. Eu tardei 7 anos até que Deus me limpiara. 7 anos.
Eu tardei. E eu queria, e havia pecados que não conseguia, e eu queria, e eu batendo na porta, Senhor, ajuda-me todos os dias. E eu, Senhor, 2 anos, Senhor, 3 anos, 4 anos, 5, 6, Senhor, 7 anos, Senhor. Um dia vindo. Há gente que tarda 30 anos. Há gente que tarda, só Deus sabe. Sabe qual é o segredo? Não desistir nunca. Porque se eu desisto, não estaria aqui hoje. E eu muitas vezes não me sentia digno. Eu, Senhor, sigo caindo no mesmo pecado 50.000 vezes, ajuda-me. Pero desde o momento que eu dei o primeiro passo e houve uma luta de pecar todos os dias, os 31 dias eu passei a pecar 30, logo com o seguinte ano eu já pecava 25, ao terceiro ano eu pecava 20, ao quarto, e ao sexto ano eu estava pecando 2, 3 vezes. Eu, não é suficiente, quero ser limpo, Senhor. O Senhor me foi limpando, comigo foi um processo. Então, quando muitas vezes eu vejo muitos irmãos aí afora dizendo, é que não puedo, é que não sei. Eu estive arrodillado orando todos os dias, enquanto Deus não abriu a porta, como disse a palavra dele, de tanto tocar a porta, se abriu e se le deu pão, de tanto a viúva insistir com o juez le escutou. Nossa, como eu entendo esses passagens. Por que tardou tanto? Eu, nossa, Senhor, não me sinto digno. Pero Deus é fiel. Obedecer, por isso eu lo que estou dizendo aqui, lo sei, porque lo vivi bem na carne. Tempo a solas com Ele, em la habitação secreta. Buscar a Deus em intimidade. Porque se tu dizes que tem que crê em Deus, que vive com Deus e não dedica o tempo, um relacionamento, por exemplo, com uma esposa, dedicas tempo a ela, porque senão se termina o matrimônio. Nós outros temos o pacto com o Senhor, então temos que dedicar-lhe tempo, aunque seja 10 minutos diários. Logo vai aumentando, vai aumentando. Ayuno para Deus, disciplina para humilhar a carne e sensibilizar o espírito. Santidade, cuidar nosso corpo, mente e que somos su templo. Pero muitas pessoas interpretam a santidade. Nossa, eu estou pecando, eu não posso acercar-me a Cristo. Não, não. Ele já pagou o preço. Por isso, quando nós outros anunciamos o evangelho, anunciamos o que já foi declarado, o que já foi hecho. Quando tu estás em uma luta, tentando livrar-se do pecado, já estás em el caminho da santidade, porque santos vamos a ser solo en el cielo. Pero intentar chegar em um ponto em que pequei, menti. De isso se trata. É difícil? É, pero Deus ajuda. Oração em el Espírito, hablar com Deus desde el coração, permitir que o Espírito Santo interceda por nós outros, sempre. Em el coche adorando, em el quarto, eu durmo falando com Deus, eu desperto orando para Deus, eu estou em el jardim falando com Deus, eu não cesso de falar com Deus. Eu me cansei de contar as coisas ao homem, contava uno, ensinava toda a minha vida, saía de minha vida. Conhecia outro toda outra vez. Com Deus não, é para sempre. Amo contar as coisas para Ele. Aunque muitas vezes nem sequer le siento, pero sei que Ele escuta. Sei que Ele escuta. E eu estou aí de rodilha, minha rodilha já está criando callo. Eu creio que hasta onde eu estou ha criado um hueco, pero daí eu não hinco. Meditar em la palavra, ler, porque el alma se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. El dia que tu não lês a palavra, é como se não comieras. Tu alma passaria hambre. Adoração e alabança tem muitíssimo poder, pero sempre que seja centro Cristo. Não vale uma alabança que não seja para o Senhor. Uma canção é uma coisa, a alabança é algo para o Senhor. Muitas pessoas buscam a alabança, é para llenar-me. Não, se tu estás lleno do Espírito Santo, tu canta para adorar e agradecer. Só disse uma pessoa que vai adorar para llenar-se que está vazio. Como se llena? Lendo a palavra e com a intimidade de Deus. E seis llenos do Espírito Santo. E a comunhão tem que ser diária, todos os dias. Tens que ter uma força de hábito, uma disciplina. Todos os dias, às 3 da manhã, me levanto para falar com Deus. Às vezes 5 minutos, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 30. Depende do dia, como esteja. Eu estou um rato ou outro e logo eu digo, Senhor, vou a la cama e falarei contigo hasta que me duerma. Me gusta dormir falando com o Senhor.
Ayer a la noche eu estava falando com ele, duermo sem ver, me desperto e dormi, Senhor. Eu digo, vamos seguir um pouquinho mais, vuelvo e duermo. Mi relacionamento é que ele é uma pessoa. Eu tive 2 encontros com o Senhor. E um foi levado no Espírito com o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa. Os problemas é que não creemos e não hacemos isso. Às vezes tu diz, estou falando com quem se não vê, ele está aí. E se ele se revela a ti, como eu vou mostrar aqui hoje? Então, em resumo, o Espírito Santo é uma pessoa que quer relacionar-se com nós outros. Ele já habita em nós outros. Mas o que passa é que os irmãos não querem dedicar tempo a Deus. Dedicam 50 horas a redes sociais e nem 1 minuto a Deus. Como vai haver milagros? Antigamente, a gente dizia, nossa, es que antigamente havia milagros e mover de Deus. Claro, os cristianos antes passavam 5 horas de rodillas adorando, falando com o Senhor, buscando-le de todo o coração. Hoje em dia, não aguentamos nem 2 minutos. Eu vou explicar, é necessário que eu explique isso. Eu escrevi aqui, me punho em letra para vós outros. Que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trinidade. Deus, ele habita em el cristiano e é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento de los pecados. Ele é uma pessoa que guia, vale? Não os olvideis de quando Pablo foi impedido por el Espírito Santo. Então, ele guia, ele é nossa guia. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós outros, capacita, dá vida. E como ele atua em los dias de hoje? Cristo é nosso abogado perante el Padre. Cristo também é nosso, ele também nos auxilia em nossa debilidade. E há que haver um desejo poderoso de buscar a Ele, porque buscareis ao Senhor de todo o vosso coração e os hallareis. Es que a gente não quer buscar. Como receber o Espírito Santo? Em el momento do novo nascimento, quando recebes ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente o Espírito passa a habitar em ti. Em el bautismo, tu declaras ao mundo espiritual que o que has professado e has aceitado a Cristo é verdade, das fé de isso. E se você deseja ter nele que habite em ti, né, por la gracia, né, há que aceitar a Jesus Cristo e viver lejos do pecado e lutando contra o pecado com a ajuda do Espírito Santo. Então, esse é o Espírito Santo, a terceira persona da Trinidade, que o Espírito Santo atua, no Antigo Testamento atuava de forma pontual, em um aqui, em outro aí. Hoje ele habita em nós outros e está em nós outros. E todos aqueles que têm o Espírito Santo, como diz em Mateus, há señales que indicam sobre isso. Déjame decir quais são as señales. Isso é Marcos 16, 16. El que creyere e for bautizado será salvo, mas el que não creyera seria condenado. El 17. E estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas línguas. El 18. Tomarán en las manos serpientes y beberem cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A partes de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ese es el Espíritu Santo. El que busca ter um relacionamento com nós outros. Estamos agora mesmo haciendo o ayuno de Daniel, vale? De 21 dias. Hoje é o dia 14. Eu vou ler uma parte que foi Ana Paula que escreveu. Que justo hoje eu he leído e eu disse, tenho que ler para eles. Intimidade com Deus. Isso foi ayer, dia 13. Acercaos a Deus e Ele se acercará a vós outros. Santiago 4:8. Profundizar em tu intimidade personal com Deus mais allá de las peticiones. Reflexión. La intimidad con Dios no se trata de pedir cosas, se trata de conocer a Él. ¿Conocéis verdaderamente el Espíritu Santo? ¿Le conocéis? La pregunta es, ¿tenéis el Espíritu Santo de Dios? La respuesta tiene que ser sí en menos de un segundo, porque hablas con Él todos los días. Hoy, dedica tempo a simplesmente estar em tu presença. Arrodilha-te e diz, Senhor, como foi tu dia?
Quero sentir tu presença e esteja rodeado 20 minutos buscándole, porque a palavra de hoje é para isso, em tu habitação secreta. Depois pode ler os salmos, cantar uma adoração, habla com ele como um amigo. A intimidade é a meta do ayuno. Uma oração que podemos fazer para o Senhor: Padre, anhelamos mais de ti. Que nuestro coração te busque e te encontre. Que nuestra vida seja um reflejo de tu amor. Amém. Senhor Jesus, que nesta noite, todo aquele que haga como a palavra foi dita, que encontre e sienta tu presença, e hoje é o dia del novo empeço com relacionamento contigo. Olvídate del pecado, olvídate de todo. És tu com Deus, porque Deus não nos chama a venir sem pecado. Não, Ele nos disse: venir a mim tal qual estáis. É hoje. 30 minutos todo mundo hoje, hein? Vou resumir aqui, ó. É a disciplina espiritual. É a força del hábito. Nossa, por que haces isso sempre? Força del hábito. Caminos a libertar. Lo que empiezas a hacer, a disciplina é uma muestra de amor com Deus. Vamos a empezar agora na prédica. Isso foi só para poder explicar por que, como e como acercar-nos a Ele. Josué amado de Jesucristo, Gênesis 1:27. Os vou explicar uma coisa que eu tardei anos em aprender, porque não haveria nenhum varão de Deus que explicara isso. Deus não mostra só para mim, mostra para todos. En el princípio, que é o que eu vou predicar aqui agora? Se estamos aqui é porque Deus nos chamou. E eu vou mostrar a homens de Deus a quem Deus chamou. Hoje Deus não me deu só um versículo, me deu vários versículos, mas eu não vou estender mais do tempo que temos, vale? Criou Deus al hombre a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra. Aqui está falando de criar. Vale. Josué, por favor, e depois vuelves en esse. Põe agora el Gênesis 2:7. Aqui ele cria. Então, Jeová Deus formou. Aqui ele forma. Qual é a diferença de criar e formar? Como posso entender isso? Formou al hombre del polvo de la tierra. Deus ensuciou as manos para hacernos. Vale? E soplou sobre su nariz aliento de vida. Por isso, quando chega nossa hora, o corpo vuelve a la tierra, porque quando Cristo venga en las nubes, os que fueran antes de que Ele viniera, esse corpo, hasta el mar tendrá que dar conta de todo. El alma queda aí esperando se viene Deus ou el enemigo para levar para abaixo, e el espírito, el soplo de vida, vuelve a Deus. Somos três em um, igual que Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Somos três em um e habitamos em perfeita harmonia. Deus também. Então, se aí Ele nos criou Deus al hombre, sua imagem de Deus nos criou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quero que veáis vossa essência. Porque Satanás aí afuera está dizendo que não tenéis essência, que não sois hijos de Deus, que sois perdedores, que sois fracassados, que sois pecadores e que não há nenhuma oportunidade. Aqui me está dizendo outra coisa, que Deus primeiro estabelece tua identidade. Porque se ponemos em 1 Pedro 2:9, Deus disse: Pueblo santo, nação santa, sacerdotes escorridos por Deus. Esse é o que somos. Pero quando Deus criou al hombre, Deus primeiro estabeleceu tua identidade em lo espiritual, porque aqui Ele cria em espírito e seu interior. Depois Ele forma. Aunque fóramos barro e frágiles que somos, nossa identidade é forte porque é forte nele, vale? E luego trabalha em tu processo, em lo terrenal. É como se fora um arquiteto. O arquiteto primeiro desenha. Deus nos criou, Ele desenhou. Então, quando Deus cria todo aqui, todo o que Deus criou tem sua fuente. Quando Deus cria, e Ele cria, por exemplo, os mares, Ele põe os peces aí. Então, o que passa? Se quitas um pez fora da água, ele está fora de sua fuente, ele muere. Um animal, se quitas ele da terra e põe em água, ele muere ahogado porque está lejos de sua fuente. Uma planta fora da terra, que é sua fuente, ele muere. El móvel, se não lo cargas em la fuente, se descarga fuente. Então aqui Deus criou al hombre, imagem de Deus lo criou.
¿De dónde? De dentro de Él. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, nuestra fuente, empezamos a morir. Por eso, la culpa anula la fe. Cayó, pecó a los pies de Cristo. Cayó, pecó a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces, Pastor Bruno? Las que hagan falta. No es una opción desistir y decir, yo soy pecador. No es, porque la sangre de Cristo es tan poderosa para limpiarnos 50 millones de lo que sea. Pero el bonito es no abusar de la gracia. Dios establece tu propósito, tu valor, tu identidad, antes de que tu cuerpo tocase la tierra. Entonces aquí Él creó. ¿Vale? Tu valor no depende de cómo te ves o de lo que tú haces, porque Él ya estableció tu valor. Somos más que vencedores, valemos mucho para Él, porque Él envió su único Hijo que dio su vida por todos nosotros. Entonces somos muy preciosos a los ojos de Dios. Pese allá afuera Satanás decir que no, pero aquí está diciendo otra cosa. Depende de que fuiste creado a su imagen em sua mente eterna, ou seja, não depende de lo que nós vemos ou do que nós hacemos, depende de que em la mente de Deus somos preciosos para Ele. Muitas vezes, sou pecador, sou uma basura, pero o que te criou não pensa assim. E luego, no capítulo 2, Gênesis 2, 7, ele diz assim: então Jeová, Deus, formou al hombre del polvo de la tierra e soplou em sua nariz aliento de vida. Aí Deus corre e nos forma. Ele ensucia suas mãos e nos põe em um recipiente, porque Ele é o oleiro, em algo que é frágil, débil. Pero Ele nos dá tanta força e nos cuida tanto que somos fuertes e mais que vencedores. Então, criar e formar. Esse corpo volverá à terra. Vale? Então, aqui vemos como Deus ha hecho todo isso. Agora vamos a ver o chamado de los hombres de Deus, porque uma vez que Ele hace todo isso, Ele tem o plano de redenção, Ele já sabia todo o que ia passar, Ele já tinha o controle de todo. Ele empieza a chamar e a formar su pueblo. Quem somos nós outros? Nós outros somos o pueblo que estamos anunciando as buenas novas. Pero já chegarei nessa parte. Então, como Deus chama? Ele criou, Ele ha hecho todo, já estamos aqui. Pecamos, caímos, aceptamos a Cristo, somos su pueblo agora, pero como Ele chamou? Quais são os exemplos? Vamos a ver Abraão. Também podemos falar de Noé, que Deus chamou a Noé. 12, versículo 1. Pero Jeová había dicho a Abraão: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra y ve a la tierra que te mostraré. Esse foi o chamado de Abraão. Qual é nosso chamado? Ir e predicar o evangelho. Então somos chamados. É nossa identidade, nossa essência vem de Deus. Assim como Ele criou o arquiteto, hace primeiro o dibujo para depois fazer a casa e cimentar as paredes. Deus primeiro nos cria, nos desenha em seu interior e logo nos molda e nos hace. Somos chamados. O chamado de Abraão era esse. Nosso chamado é ir e predicar a toda criatura. Muitas vezes há certas regiões que dizem: há que confessar-se a los hombres e tal. Nós cristianos anunciamos o que Cristo já ha hecho. Já perdonou nossos pecados, já ha hecho todo, só temos que anunciar. Esse foi o chamado de Abraão, comparado com o nosso. Eu vou pôr alguns exemplos. O chamado de Jacob, Gênesis 28, capítulo 28, versículo 13. E aqui, Jeová estava em lo alto de ella. Isso é quando ele teve um encontro com o Senhor. Vou ler desde o 12. E aqui uma escalera que estava apoiada em terra e seu extremo tocava o cielo. E aqui ángeles de Deus que subiam e descendiam por ella. El 13. E aqui Jeová estava em lo alto de la escalera, el qual dijo: Eu sou Jeová. Ele se apresentou para ele. El Deus de Abraão, tu padre, e el Deus de Isaac, porque ele é um Deus de vivos, não de muertos.
La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Igual que Abraão é chamado. Ele está chamando e dizendo que ele vai dar a terra. Nós outros nos chama a ir e predicar o evangelho. Nos vai dar a terra, a nova terra, o novo cielo. Primeiro seremos raptados, estaremos em la boda. Depois governaremos com ele 1000 anos e depois estaremos em la nova terra, nos novos cielos. É o mesmo, só que aqui ele nos anuncia espiritual. Físico e espiritual. Conseguís ver que é o mesmo? Seguinte. Em Éxodo, capítulo 2, versículo 4. Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. E dijo, Moisés, Moisés. E que ha dicho Moisés? Eis-me aqui. Deus llama, nós outros respondemos. Deus nos está chamando. Sed santos, sed mi pueblo, buscadme. Quantos vamos a dizer, eis-me aqui, Senhor? Te vou a buscar, vou a ter uma relação contigo. Estou aqui. Quando empecemos a fazer isso, começam os milagros, começam as curas, começam as sanações, começa o mover, começa o avivamento. Por quê? Jesus Cristo deixou isso muito claro. Iba e orava, em el monte e orava, em la montanha e orava, em el deserto e orava, iba e orava, venia e orava. Onde estava Jesus? Orando. Donde Jesus desapareceu? Orando. Maria, onde está Jesus? Em el templo. O secreto é orar. Tempo com Deus. Se queréis ver o mover de Deus, ter intimidade com Deus, tempo com Deus. E haz uma aliança com o Senhor todos os dias. A tal hora aqui estarei. E eu os asseguro que o dia que os olvideis ou que os durmais, Deus te desperta para estar aí com Ele. Então, o ministério que Deus me ensinou é esse: ensinar a que tengáis intimidade com Deus. Aqui, ou se não estáis aqui, aonde queira que vayáis. E falou que em uma palavra, dizer-me, hermano Bruno, isso não está aí. E eu, o seguinte domingo, me retrato. De isso se trata. Para que nadie os engane allá afuera. Eu não necessito a muita gente, eu necessito a gente verdadeira e que busque de verdade Deus de todo o seu coração. Moisés, nós outros, ir e predicar o evangelho. Não vai cansar de dizer, né? E com alegria e gozo. Porque naquele dia que chegou minha hora e eu não queria volver ao Senhor, e Satanás me correu por el pé e me iba a levar, e eu clamei ao nome de Jesus Cristo, e ele sujetou minha mão e ha dicho ao inimigo, esse é meu, não le toques, porque a mim clamou. É com alegria, e me pergunto, Bruno, por que tanta alegria e gozo, e esse ânimo? É que se eu os estou contando, que eu vejo a Deus todos os dias, que eu hablo com Deus todos os dias, que eu buscando-lhe, Ele me levou em espírito, eu tive encontro com Ele, eu vivi com Ele, como? Porque aí uma pergunta que me pergunta, por que tanta emoção, tantas ganas? Porque eu verdadeiramente hablo e tenho um encontro com o Senhor, e isso não está aberto só para mim, está aberto a todo aquele que Ele busque de todo o seu coração e dedique tempo a Deus, a todo aquele que acredita em Jesus Cristo e entregou sua vida a Ele, está aberto a todos. Não é dizer, nossa, só em el culto aqui na congregação de Bereu, em el culto de Bruno, que ele tem o poder, e ele vai a curar. Não, isso é com todos. Vosotros aqui tenéis que estar curando, havendo avivamento, é que somos todos, não é uno. Esses pastores que dizem só elogiou é mentira, não está com ele, Senhor, para todos. Então Deus me levantou para ensinar isso, quem somos e como ter um relacionamento com Ele, porque amanhã te volves a tu país ou vas a outro sítio, Deus que habita em ti tem que ir contigo junto. Não é só eu vou na igreja, eu posso fazer uma cópia para cada um de vosotros e deixar aqui há colchones, podeis dormir aqui. Não vas a encontrar Deus, porque Deus habita em vosotros. Por isso que seria uma celebração. Celebramos que uma semana mais os livramentos que hemos visto e não hemos visto, agradecemos que Satanás não prevaleceu sobre nossas vidas e que o Senhor nos protegeu. E se passa de que digo nossa hora, que o Senhor nos leve para debaixo junto com Ele. Então de isso se trata. Intimidade com o Senhor. Gideon. Jueces 6. Capítulo 6, versículo 12. E el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo,
varón esforçado e valiente. Para que Deus diga que uma pessoa é esforçada e valiente, esse homem se estava esforçando para buscar o Senhor. E nós outros, ir e predicar o Evangelho. Temos el llamado já. Pero o que mais tem el llamado? Agora entramos em el bueno. Aqui Deus falou comigo através dessa parte. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Ele estava dormindo en el templo de Jeová, donde estava el arca de Deus. Ou seja, a presença de Deus, lá que habita em nós outros. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chamou a Samuel. E que ha hecho Samuel? Respondeu: heme aqui. Quanto estamos dizendo heme aqui? Porque o chamado já temos. Ir e predicar o Evangelho. Pueblo santo, nação santa, escolhido de Deus, que Deus vino e morreu e ressuscitou por nós outros. Heme aqui, Senhor, hoje, de rodillas, meu primeiro dia. Quero ter essa intimidade que falou aquele pastor. Que é essa intimidade? Que tenho que falar contigo? Que hablo contigo, Senhor? Que te puedo perguntar se tu sabes todas as coisas? Como, Senhor? Ajuda-me. Eu quero ter isso. Déjame sentir um pouquinho da tua presença. E Ele os mostrará. Ele já habita em vós outros. E aquele que não aceitou a Cristo, haz-me saber e eu apresento delante de Jesucristo. Hoje é o dia, é a hora. Aquele que não está consertado com Ele, Senhor, haz as pazes com Ele. Todos os dias é uma nova oportunidade, mientras haya aliento. Agora, com o chamado de Samuel, eu vou completar leyendo o livro. Esse livro aqui se chama El Encontro del Pastor Gavinei Cordeiro. Esse livro aqui, só em português, me custou o inimigo hecho de todo porque eu não consegui esse livro. Nem em Brasil havia, não havia nenhum lá. Orei e apareceu na Amazon. Isso é impossível, eu nunca visto um livro em português. Não há, porque eu tentei comprar vários. Que disse esse pastor? Porque esse homem teve um encontro com Deus. Deus meu, se alguém me disse: Bruno, por favor, traduz-me uma página por domingo e trai-me que quero ler, eu hago o esforço, eu estou para servir-os. Eu hago todo o que seja relacionado com Jesus Cristo. Ajuda-me com isso. Um jardim onde eu ganho um dinheiro que eu dou no orfanato. Porque só com meu sueldo não me chega. E lo que me sobra, já sabéis que eu abri mano de minha herência para poder ajudar as cárceles, a gente já não ahorro mais. Como posso eu dormir sabendo que Deus vem em qualquer momento e estou ahorrando? Não me interessa. Llorei, claro, eu queria ter minha hacienda, minha casa. Claro que eu queria, pero a gente aí comendo pão e passando hambre e eu com dinheiro na conta, não puedo. Me supera. Muitas são as aflicções del justo. Salmo 19:34. Pero Deus de todas ellas o libra. Então, todo lo que hagáis de bueno e de bom coração, aunque passais por sofrimentos, por ataques espirituales, por todo lo que sea, Deus, como ha hecho com José, Ele te vai honrar. Aunque não seja nessa vida, pero vai ser na próxima, porque Jesus nunca deixa o justo sem paga. Não hacemos isso por paga. Não hago as coisas por lo que Deus me dá, sino porque Ele é comigo. Eu admiro e amo tanto a Deus, porque quando chegou a minha hora, Ele não permitiu que eu fora ao lugar que eu merecia. Então é difícil, pero Deus, essa é a carne, pero espiritualmente tenho uma paz e uma alegria tão grande, porque Deus é todo. Samuel aún não conhecia o Senhor. Há muitos cristianos que passam 30 anos em uma cidade e não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o Espírito Santo de Deus. Deus nos chama a ser amigos. Depois Ele nos chama a ser hijos. Depois Ele nos chama a ser príncipes e reis em Jesus Cristo, co-jueces que vamos a juzgar junto com Ele. Pero vamos a quedar-nos com amigos. Há cristianos que passam toda a vida sendo servos e não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o Espírito de Deus. Quando Ele nos chama a ser amigos, Jesus estou dizendo aqui agora, e nesse é meu ministério, apresentar-lhes ao Senhor que tenhais intimidade com Ele. E se também quereis chamar-me para orar juntos, assim haremos. Samuel aún não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor aún não lhe havia sido revelada. Ele só conhecia a Deus de forma religiosa, igual que a muitos hermanos, lamentavelmente. ¿Por quê? Por falta de pastores que não têm intimidade com Deus. Se não conhece a Deus, como le vai apresentar?
não de forma religiosa, através de rituais religiosos de aquela época ou de hoje, doutrinas de homens, pero não le conhecia em la intimidade. Para que tu puedas entender melhor esse trecho, Samuel aún não conhecia ao Senhor. A palavra conhecer é Yadá. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento afirma que significa conhecimento mais íntimo e profundo, intimidade física, envolvimento intenso, que vai mais allá de um mero relacionamento cognitivo. Vale? Deus estava chamando a Samuel, e como Samuel deveria responder àquela voz se não lhe conhecia? Quando tu ouvir esta voz, novamente, Eli ha dicho, diga, eis-me aqui. Hoje é o dia, com o que eu estou predicando, de dizer em vossa habitação secreta, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter essa intimidade que esse homem falou. Eu quero mais, eu quero saber como falar. Eu quero conhecer, eu quero ver-te. Esse homem predicou que levaste ele em espírito. Eu também quero ser levado em espírito. Senhor, esse homem está dizendo que escutou tu voz. Eu quero escutar tu voz. Senhor, esse homem disse que tuvo contato com Deus. Eu também quero. Por quê? Porque está aberto a todos. Todo aquele que ele busca. Como se consigue isso? Cruzando a linha de la invitação a um relacionamento. A maioria de los cristianos estão nessa linha que solo le conhecem de lejos, não han cruzado a linha. Então se ha dicho, Eli está ensinando a Samuel, nesse texto, ele deveria tratar a Deus como uma persona. Hoje eu estou fazendo como Eli, eu estou ensinando como tratar a Deus como uma persona. Porque hasta então Samuel não conhecia a Deus. Eu não sei quem é nem nada, mas se nunca has tenido um relacionamento com Deus e te estás identificando com Deus, se te estás identificando com essa palavra, hoje à noite é o momento. E Deus digo uma coisa, às 3 da manhã, ai de mim no despertar, Deus me desperta. Então, Eli le ensinou como deveria tratar a Deus como uma persona. Assim que, como Samuel falava com Eli, deveria ser com Deus. É sinceramente uma charla entre amigos. Agora Samuel estava preparado para responder aquela invitação. Por quê? Porque Eli lhe havia dito, habla com ele como se fosse uma persona. Então, vosotros já estáis preparados essa noite para contestar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, quero ter o que aquele homem tem. Ele me ha dito que se eu dedico tempo em oração e buscando-te todos os dias, chegará um momento em que tu harás el llamado como has hecho com esses homens. E assim é. Então, essa aqui é a versão Ra. Então, ha venido el Senhor e allí estuvo com Samuel. 1 Samuel 3:10. A presença del Senhor ha venido a su lugar secreto, como de las outras vezes. Samuel dijo, eis-me aqui, Senhor, habla que tu siervo te oye. Perciba que el secreto de la respuesta al Señor fue responder prontamente, inmediatamente. Entonces el Señor desarrolló un diálogo con él. Entonces cuando estéis buscando a Dios en vuestra habitación de rodillas, en el tiempo de él, muchas veces él usa la perseverancia. Yo tardé 7 años y ojo, y ojo. Pero vino e agora não me aparto. Há tempo, uns antes, outros depois. Eu não estava preparado para aguentar isso, pero há outros que sim, só Deus sabe. Porquanto Samuel não ha respondido, só havia chamado, uma invitação, uma voz em lugar secreto. Entretanto, o que ha hecho que essa invitação se tornara uma grande e profundo relacionamento entre Samuel e Deus foi a resposta de Samuel: eis-me aqui, Senhor. Deus sempre vai esperar uma resposta de aqueles que desejam mais, de los que ansían conocer íntimamente los secretos del corazón de Dios. Aquí me vino a la mente a Josué. Ese hombre busca a Dios de todo el corazón. Dios voy a conocer más y voy a dar testimonio también, así como me conoceréis. Pero aquel hombre allí, él está buscando a Dios de todo su corazón. Él lo hallará, porque él pertenece a Dios.
Separar um tempo para estar com Ele hoje, como Deus dicho. Ousar tratá-lo como uma persona, se relacionar com Deus, uma forma mais profunda e íntima agora de seguir. Chegou o momento, Senhor, quero ir mais allá. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui de rodillas, Senhor. Já passou 30 minutos, já passou 1 hora, já passou 4 horas, Senhor, eis-me aqui. Ele te está vendo. Mañana, Senhor, ayer não te senti, não te vi, pero me viste. Eis-me aqui, Senhor, 1, 2, 6 horas, não passou nada. Eis-me aqui, 7 anos, eis-me aqui, Senhor. Entonces, seguimos. Porque en el 6 dice, visión y llamamiento de Isaías. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Deus, Ele não cambiou daquela época hasta hoje, Ele sigue llamando, pero poucos são aqueles que dizem, eis-me aqui, e dedicam tempo a Ele. Pouquíssimos. Hoje eu vou invitar a entrar em configurações e poner as redes sociais dessa semana e mirar quantas horas passaram mirando Facebook, Instagram, TikTok e quanto tempo passaste com o Senhor Jesus. A partir de isso, hacéis o balance e a resposta estará: nossa, por que não é sanidade? Por que tempo com Deus? Glória a Deus. É assim. Então respondi que ha dicho ele: Heme aqui, envia-me a mim. Porque depois que nos vayamos, Deus, Jesucristo buscará que não encontrará uno. Seguinte homem de Deus. Então, Mateus 4, el 19, vamos del 19, 20, 21, 22. El 19. E les dijo, venid em pós de mim, e os haré pescadores de homens. El llamado. ¿Para quem? Para Pedro e Andrés. E eles então, dejando al instante, las redes le siguieron. Deus nos está chamando, é o que estou predicando. Dedica tempo a Deus, Deus quer um relacionamento, Deus nos está chamando. Quantos vão a descer essa noite? Eis-me aqui e vão a ser segundo o predicado. Depois Jesus seguiu, em el 21, passando de allí, viu a outros 2 hermanos, Jacobo e Juan, hijos de Zebedeu. Estavam na barca de su padre, que remendavam sus redes, e los llamou. E eles, dejando al instante la barca e a su padre, le siguieron. Quantos hoje aqui vão a ser e vão a buscar de Deus mais? Vamos a uno mais e finalizamos. Saulo de Tarso, Hechos 9, aqui se le llama Hechos de los Apóstoles, pero deveria ser Hechos del Espírito Santo. Muitas graças, bem. Muitas graças. Carta para mim. Enseñar a los niños en el camino del Senhor e nunca se apartarão de Ele. Nós outros temos sido chamados por Deus. Quanto mais retrasamos e quanto mais não queremos buscar ao Senhor, é como dar cos al aguijón, porque já hemos sido chamados, a Ele pertenecemos. ¿Hasta quando estaremos nessa condição, não querendo buscar a Deus? Como eu, esperar que a morte me viniera a buscar? Em el último aliento? Ou como eu vou empezar a predicar em los hospitales, en la fase terminal de los enfermos, donde ni siquiera pueden hablar, que estão assim, e só com um fone de ouído para que eu predique e les diga se querem aceitar o Senhor, e que respondam em sua mente, porque nem sequer podem falar. Hasta esse momento vais a esperar? O que bonito é entregar a vida ao Senhor mientras temos vigor. A indicação de hoje foi essa: buscar a Deus de todo o coração, ter intimidade com Ele. Ele é nosso amigo, Ele lleva protegendo-nos, cuidando-nos desde antes do ventre de nossa madre. Todo podia haver salido mal, mas todo saliu bem porque Ele nos protegia. Uma das coisas que mais me dolia era saber que eu estava em el mundo, que eu sabia quem era Cristo, mas eu não queria abandonar meus pecados. Eu não queria. E Ele me chamava, e eu não queria. E Ele me chamava, e Ele enviava pessoas, e eu não queria. Mas chegou um momento, não sei porquê, Deus me entregou a minhas paixões. E quando chegou esse dia,
porque me protegeu muitíssimo. Ele me protegeu 35 anos. Deus aguentou minha rebeldia. 35 anos. Eu sempre digo, se houve uma maneira para mim, é que eu não vejo que não há para nenhuma outra pessoa, porque eu era duro de roer, eu era hueso duro, eu era terrível, eu não queria, eu perseguia os creyentes. Então el día es hoy, el momento es ahora, no dejes para mañana. Hoy, en la habitación secreta, habla con el Señor y Él los mostrará, porque llamado ya fuimos. Entonces esa es la palabra de hoy. Intimidad, relacionamiento con Dios, esa es la base. Después de eso, las señales os seguirán. Echarán fuera os demônios, hablarán em novas línguas, veneno nos hará daño, habrá avivamiento, habrá milagros, habrá curas, habrá de todo, porque o Espírito do Senhor estará com nós, porque Deus em su ministério, Ele ha hecho muchísimas coisas, e nós outros que temos muita mais, Deus ha dicho, haréis más que hago yo. ¿Por quê? Porque um padre quer que su hijo sempre seja mais que ele. Então, isso Deus demonstrou que Ele quer que seamos mais, para que veáis a humildade de Deus, Ele ser mais grande, Ele ser mais, Ele ha dicho, haréis coisas maiores que eu, e eis-nos aqui. Então, mientras o mundo aí afora se está consumindo em caos, a gente está vazia, se está matando, o amor se enfriou, há milhões de falsos profetas, há muita mies e poucos obreiros de Deus, servos de Deus. Eu digo servo a vezes para humilhar-me, aunque Deus me agarrei, para que Ele sepa que eu me humilho junto com o povo de Deus. Mientras está todo caindo aí, muitos estão perguntando, isso é pecado? Isso não é pecado? Por quê? Porque não tem intimidade com Deus, porque se conheceras a Deus, sabria todas essas coisas. Então nunca é tarde. Hoy es el día, hoy es la hora y hoy es el momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En el nombre de Jesús, que Dios abra nuestros oídos y nuestro entendimiento juntamente conmigo, porque mi boca está más cerca de mi oreja. Entonces yo soy el primero que tiene que escuchar. En el nombre de Jesús, se hay